Olá! Este trabalho tem como tema a estrutura populacional do caranguejo violinista Minuca mordax em um estuário amazônico na Baía de Japerica, Brasil. Eu me chamo Nívia Cristo de Melo Guimarães e sou bolsista pelo Museu Paraense Emílio Guild no Laboratório de Invertebrados Aquáticos e sou graduanda em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Pará, Campus Belém. Os caranguejos violinistas são o grupo mais característico de invertebrados que ocupam estuários tanto tropicais quanto subtropicais. 10 espécies de caranguejos violinistas são registradas ao longo da costa brasileira, entre elas a espécie Minuca mordax, o qual é registrado ao longo de toda a costa, desde o estado do Amapá até o estado do Rio Grande do Sul. Em relação ao tipo de substrato, a espécie ocupa desde ambientes arenosos a lamosos, além de sua preferência por águas oligoelinas. Sendo assim, o estudo investigou a estrutura populacional em relação à razão sexual, ao tamanho, à variação espacial e temporal da densidade do caranguejo Minuca mordax em áreas de mangue na Baía de Japerica, situada no litoral norte do Brasil. As amostras foram coletadas em maio de 2013 durante a estação chuvosa e em novembro de 2013 durante a estação seca, em 5 diferentes áreas ao longo de um gradiente de salinidade, como mostra na figura ao lado, em que marca os pontos da porção externa, média e interna ao longo do estuário. Todas as amostras de caranguejo foram coletadas dentro de 6 quadrantes de 1 metro quadrado cada, em cada mês e área, dentro da zona entre marés, totalizando 60 amostras. A salinidade da água foi registrada simultaneamente na linha de maré baixa. No laboratório foi registrado o sexo, o tamanho da carapaça e os estágios de desenvolvimento entre juvenis, adultos machos e fêmeas ovígeras. Em relação aos dados, eles foram analisados estatisticamente. Foi registrado um total de 306 caranguejos, os quais 2,2% eram juvenis que tiveram seu sexo indeterminado, 48% eram machos e 49,8% eram fêmeas, das quais 2,3% eram ovígeras. Não houve desproporção sexual entre os períodos, no entanto, houve um desvio significativo em favor das fêmeas na porção média do estuário durante a estação chuvosa e um desvio significativo em favor dos machos durante a estação seca na porção externa do estuário, o que pode estar associado à maior mortalidade de um dos sexos ou também a fatores comportamentais. Em relação ao tamanho corporal, foi obtido o tamanho mínimo e máximo da largura da carapaça dentro das categorias de juvenis, machos e fêmeas ovígeras. Sendo assim, pode-se observar que os machos atingiram o tamanho corporal maior do que as fêmeas, como já era esperado. Sobre a densidade, a espécie foi registrada em todos os pontos ao longo do estuário. No entanto, a maior densidade ocorreu na porção interna, na região de Ponta Alta, tanto na estação chuvosa quanto na estação seca, em que a salinidade variou de 0 a 3 durante o período chuvoso e de 27,5 a 37,8 durante a estação seca. Sendo assim, não houve variação significativa entre as estações, mas houve uma variação significativa entre os locais registrados, demonstrando a capacidade osmorreguladora da espécie em ocupar áreas de diferentes graus de salinidade. Dessa forma, os aspectos registrados na população amazônica de Minuca mordax são semelhantes aos das populações atlânticas, como o equilíbrio na razão sexual entre machos e fêmeas, o maior tamanho corporal dos machos em relação às fêmeas, além da preferência por águas oligoelinas. No entanto, os dados sugerem que, embora a espécie Minuca mordax seja típica de ambientes oligoelinos, ela tem capacidade de ocupar ambientes que experimentam sazonalmente condições eualinas, como o que acontece nos estuários amazônicos. Eu gostaria de agradecer aos meus orientadores, doutora Daiane Avis e Dr. Cleverson dos Santos, que forneceram todo o suporte e assistência necessária para a conclusão deste trabalho, aos meus amigos e familiares por todo o apoio e boa convivência, ao CNPq pela concessão da bolsa e pela oportunidade de apoio à pesquisa, e ao Museu Emílio Guild por ceder o espaço e fornecer os equipamentos necessários para a execução deste projeto. Obrigada!